Bom dia, pai. Bom dia, meninas. Tudo bom? Como vocês estão? Deixa eu escrevendo aqui enquanto vocês vão chegando. Tudo bom, gente? Peraí aqui. Peraí, só um minutinho aqui. Bom dia, bom dia. Ó, nós estamos no capítulo 7. Aí, página 85, esforçando-se para ser um cristão maduro. Vai ser legal, hein? Esforçando. Para ser. Todo mundo entrou no grupo ontem? Me contem aí. Quem ainda não está no grupo? Só um minutinho aqui. Tomadora. É grande, gente, esse item. Bom dia, minha jovem senhora. Gente, por aqui tá uma chuva. Tá uma chuva que vocês não têm ideia. O grupo no WhatsApp do nosso devocional. Rosane, você tá, né? No grupo do devocional? Pra gente definir, né, o dia da nossa confraternização. Então me manda um oi no Instagram, porque quem tá me mandando um oi eu tô colocando lá, né? Então, é só me mandar um oi que eu coloco lá no grupo, tá bom? Vem cá, meu Deus, vem cá. Vem cá. Vem cá. É gigante esse tópico, né? Você não está, Sueli? Então me manda mensagem no Instagram, que aí eu vou colocar você, tá bom? Tá chovendo por aí também, Dri? Nossa, mas aqui é muita chuva. Também no Rio, muita chuva. Tô achando que esse Natal vai ser com chuva, né? Poder. Bom dia! Bom dia! Eu não estou no grupo. Então entra no grupo, me manda um oi lá no Instagram. Assim que terminar aqui, você fala: Fê, eu não tô no grupo do devocional. Aí eu já vou lá e te coloco. Eu já mando pra você o link e você entra, tá bom? Aí você pega e entra. Então vamos começar? Vamos fazer nossa oração, né? Por aqui tá chovendo bastante. Muita chuva, né? Então vamos orar então pra gente começar? Então vamos lá. Ai, Pai, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome, te louvar. Pedir, Senhor, que abençoe o nosso devocional de hoje, que a tua presença possa ser sentida por cada uma de nós. Que o Espírito Santo venha renovar as nossas mentes, os nossos corações, alinhando-nos com o teu propósito, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para cada um. Que a tua paz possa ser sentida, que o teu amor, o teu refrigério. Senhor, se tem mulheres cansadas neste ambiente, se há mulheres preocupadas, se há decisões, Senhor, importantes a serem tomadas na vida de cada uma nesta manhã. Que o Espírito Santo possa ser aquele ajudador onde vai aliviar, renovar, ensinar, trazer o caminho.
Que elas possam sair daqui, Jesus, encorajadas, fortalecidas, renovadas pelo teu santo nome. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em unidade, como família, Senhor, uma família espiritual, onde desejamos aprender, crescer, transformar. Senhor, que a tua paz envolva cada lar aqui representado. Que possamos, Senhor, estarmos com os corações conectados verdadeiramente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Vamos lá, né? No final a gente fala um pouquinho o que vai ser a confraternização, quem não veio ontem, tá bom? E o próximo livro que nós vamos ler, tá? Então, nós estamos na página 85, esforçando-se para ser um cristão maduro, tá bom? Vamos lá. É grande esse item esse subtítulo aqui, gente, é enorme. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer dele, tá bom? Esforçando-se para ser um cristão maduro. A maturidade cristã não é necessariamente fazer tudo perfeitamente ou nunca cometer um erro. É conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabemos que cometemos erros, mas se admitirmos nossos pecados e sinceramente nos arrependermos, Ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda a nossa injustiça. 1 João 9. Creio que um cristão maduro aprende como está sob o sangue em vez de estar sob condenação. É lindo isso, né? Em Filipenses 3, Paulo disse que ele não chegará ainda ao lugar ideal da perfeição, mas estava determinado a prosseguir para o alvo. Numa parte do versículo 15, ele continua: assim que aqueles que são espiritualmente maduros e adultos tenham esse propósito e mantenham essas convicções. Um cristão maduro certamente estará tentando fazer o seu melhor a cada dia e a fazê-lo com a motivação certa, que é o seu amor por Jesus. Somos feitos justos com Deus por intermédio do sacrifício do derramamento do sangue de Jesus Cristo e não dos nossos esforços para agradar a Deus. Não gaste sua vida tentando agradar a Deus para que Ele possa amá-lo, abençoá-lo para amá-lo ou abençoá-lo mais. Deus é amor. Ele já amava você incondicionalmente, mesmo antes que você prestasse qualquer atenção nele. Ele prometeu nunca rejeitá-lo, se você crer nele. Muitas pessoas acham que ser um cristão maduro é ser um cristão sem falhas. Nunca escorregar, é sempre fazer tudo muito corretinho, muito certo, né? Mas a Bíblia, ela diz que maturidade, ela não é perfeição. Até porque nós temos em nós a raiz do pecado, né? A gente a imperfeição, ela faz parte da gente. Então não tem como ser também um cristão perfeito, né? A maturidade, ela não é a perfeição, ela é gerada pela direção, né? Então, ser um cristão maduro é você conhecer quem você segue, que é Cristo, e é permitir que o poder da sua ressurreição te transforme cada dia. Não é sobre não errar, porque nós vamos errar, mas é saber o que fazer quando a gente erra, é corrigir,
né? Igual ela colocou aqui, olha, se arrepender mesmo, né? Se arrepender, buscar o arrependimento, orar e entender que o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele nos perdoa. É a gente não paralisar na culpa. É a gente não paralisar, ai meu Deus, eu não dou conta, e desiste, sabe? Então o cristão maduro, ele sabe que ele é passível a erro e tá tudo bem por isso, né? Se ele tá se esforçando, se ele não tá vivendo uma vida assim, o Senhor me perdoa, porque o Senhor conhece os nossos corações, né? Então, o Senhor nos perdoa, então, se eu vivo uma vida sem me esforçar, se eu vivo uma vida, né, desleixada, aí você tá sendo imaturo. Agora, se existe em você um esforço, né, você tá buscando pela motivação certa, né, pelo amor a Jesus, né, você tá se tornando, né, um cristão maduro. Então, lá em 1 João, que ele coloca aqui, ó, 1 João do 1 ao 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o verdadeiro cristão, né, o cristão que está amadurecendo, ele vive debaixo do sangue de Cristo, né, e não sobre a condenação. Porque tem pessoas que vivem, né, nessa culpa, nesse dilema, né? Tem gente que carrega, ai meu Deus, porque eu fiz, e paralisa a vida. E culpa nunca foi, gente. Culpa não é arrependimento. Culpa é uma mentira gigante que te paralisa e que faz você não resolver os seus problemas, faz você paralisar diante deles, né? Então, a maturidade, ela tá mais ligada à perseverança, né? Então, quando Paulo, eu amo eu assim super aconselho a ler, né, essa parte que Paulo fala sobre a maturidade, né, quando ele fala que ele segue para o alvo, né, então ele colocou lá em Filipenses 3 que ainda que não havia alcançado a perfeição, mas estava decidida a prosseguir para o alvo. Eu não sou perfeito, mas eu quero buscar a minha perfeição, né, então isso é maturidade, é reconhecer que a gente ainda não chegou, mas que nós não vamos desistir do processo, né? A gente pode cair, levanta, corrige, entende que o Senhor nos perdoa, nos dá a mão e continua, né? Então, o maduro, ele não se conforma, ele entendeu que ele precisa corrigir, né? E ele também não para, ele não vai desistir, né? Ai, cansei, não quero mais. Ele não retrocede, ele não volta de novo, né? Não quer voltar para o lugar de erro, né? E aí a gente lembra lá dos israelitas, né? Eles saem do Egito, né? O Senhor liberta aquele povo da escravidão e eles permanecem querendo voltar para aquele lugar por conta dos desafios, né? Ai, não, né? O primeiro desafio, não, lá estava melhor, lá era melhor, e ser escravo era melhor, né? Olha aí, é uma mentalidade de imaturidade, porque o desafio vem e a pessoa quer retroceder, né? Então, o maduro, ele continua crescendo, ele continua fazendo, né? Dentro ali das limitações dele, entendendo que ele tem limitações, que ele não é o bambambam, que ele não é o espiritual au, que ele tem as suas dificuldades, né? E aí a gente lembra que ele coloca, que Paulo fala, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, né? Chega, eu não vou mais viver aquilo ali, né? Eu já entendi, eu me tornei um cristão, né? Eu estou seguindo a Jesus, e seguindo a Jesus, né? É você dizer não para tudo aquilo que vai impedir de chegar até ele. E mesmo que se eu disser sim, eu vou entender e vou continuar e vou prosseguindo para o alvo. O meu olhar está em quem? Jesus, porque eu estou amando, porque eu estou apaixonada por ele, né? Ao ponto de querer estar com ele. É lindo, né?
Fê, me tornei anfitriã, era meu sonho de ser sua aluna. Vou fazer o meu primeiro chá em BH, dia 22/12. Ah, que linda, Ana. Te espero na aula, viu? Tem que ir para as aulas de segunda-feira para participar, contar, conversar, a gente se conhecer, tá bom? É maravilhoso mesmo. Então, o cristão, o maduro, ele vive olhando para frente, gente. Ele não fica preso no passado, no erro, né, inadequado. Ele tá ali, olha, ele tá na estação certa. Ele pega o trem, ele não vai errar de pegar o trem. Não erra. Por quê? Porque ele sabe, né, quem é. Ai, que lindo, né? Então, o cristão, ele faz o seu melhor. É poderoso isso, né? Um cristão maduro, né? Então, ele crê nele, ele não é perfeito porque ele não erra. Ele tá buscando a sua perfeição nele, né? Vamos lá. Um cristão maduro sabe que mesmo fazendo o seu melhor, ainda cometerá erros. Ele também sabe que viver sob condenação, autoaversão e autorrejeição não ajudará a ter uma vida mais santa. Um cristão maduro faz o seu melhor e confia em Deus para fazer o restante. Isso é tão forte, né, gente? Porque muitas vezes a pessoa, ela acaba desanimando mesmo, né? Ela acaba desanimando pela condenação que ela faz, né? Ela acaba se colocando ali para baixo, né? Eu já contei isso aqui para vocês. Uma vez eu vi uma psicóloga falando de religião, sabe? Ela falou assim: olha, eu não sigo religião nenhuma, porque a religião, ela coloca a pessoa para baixo. A religião coloca a pessoa, ela se sentir desmotivada, ela não acha que nunca é suficiente, nunca tá pronta, nunca isso, nunca aquilo. E ela falou que muitas pessoas vão parar nas terapias com problemas mentais mesmo por conta disso. E eu levei um choque quando eu vi isso dessa terapeuta, né? Mas é porque geralmente isso daí são condenações humanas, né? De pessoas que estão ali muitas vezes, ou então da própria pessoa mesmo, que ela não conhece, né, a palavra. Então ela vai nesse excesso, né? E olha o que a gente tá vendo aqui, né? Muito pelo contrário, né? A palavra, ela não nos condena, se eu estou debaixo do sangue, se eu estou sob a tutela do Senhor, eu entendo que eu sou livre dessas condenações e que o amor de Jesus, eu não preciso ficar, oh Jesus, eu tô fazendo aqui, né, buscando esses excessos para que o Senhor me enxergue. Não, o Senhor já me enxergou, o Senhor já me ama, né? E que ele sabe que existe um tempo, uma construção sobre a minha vida e que ao tempo a gente vai sendo transformado. Não é isso que a palavra diz? Mas quem é que se condena, né? Somos nós, ou muitas vezes o inimigo, porque ele sabe as nossas fragilidades. Quem nos condena é o inimigo. Né? O Espírito Santo, ele é nosso ajudador, ele nos ensina com amor, com paciência, não é? Ele nos convence, ele nos faz engolir de goela abaixo, não é assim que funciona. Ele nos convence, ele nos ensina, ele nos ajuda, né? A condenação vem de outro lado, que sabe que se nos condenar, se nos colocar para baixo, a gente vai desanimar diante do processo. Né? E é impressionante isso mesmo, né? Então, o cristão maduro faz o seu melhor e confia em Deus para fazer o restante. Ele entrega o seu melhor. Senhor, até aqui, vamos fazer esse exercício, né? É bom que você já faz um alongamento aí. Estica o braço. Olha, até aqui, aonde alcança as nossas mãos, é com a gente. E a partir dali é com o Senhor. Então, aquilo que as minhas mãos alcançam, é onde eu preciso chegar. O restante é com ele. Então eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ficar equilibrando 1000 pratos, né? Eu posso fazer o meu melhor, né? Com paz no meu coração.
O diabo está sempre presente para condená-lo, mesmo quando você comete um pequeno erro. Ele quer que você passe seus dias sentindo-se mal a respeito de si mesma, sentindo-se como uma derrotada. Não caia em suas armadilhas. Quando você está sob a condenação, é difícil orar ou servir a Deus de alguma forma, tá vendo? Olha como que é impressionante. Quando você está sob a condenação, é difícil orar ou servir a Deus de alguma forma. Então, o mal vai sempre vir nos condenar, vai sempre nos tirar da rota, né? Através da condenação. Ih, você é bom. Não. Aí fica com aquela acusação, você não mesmo, né? Te coloca lá para baixo. E muitas vezes vai usar a boca de pessoas distraídas, desconectadas, para também te ferirem. E aí você desanima, realmente eu não sou tão boa. E realmente ninguém é bom, né, gente? Na verdade, ninguém é bom. É a graça de Deus que faz por nós, né? Nós somos barro, gente. Somos barros. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? Então, mas o cristão maduro, ele faz o melhor. E confia em Deus. E a nossa motivação correta deve ser o amor e não o medo. Tem gente que se relaciona, tem gente que vai para a igreja, tem gente que serve ao Senhor por medo. Medo de ir para o inferno, medo de ser condenado, medo disso, né? O nosso relacionamento com Cristo, gente, não deve ser baseado em performance. Mas ele deve ser baseado em graça, em amor, né? Somos aceitos por Jesus porque ele se derramou, né? Porque, não porque a gente fez tudo certo. Deus, ele nos amou antes de você ir buscar. Jesus te aceitou antes de você mudar. Jesus te chamou antes de você ser bom o suficiente. Então, ontem a gente viu dos apóstolos, dos discípulos, né? Como eles eram, né? E a gente vê Paulo. Olha como Paulo era, gente. O Senhor buscou algum cristão, se a gente pegar ali os discípulos... Pega os discípulos, todos cheios de dificuldades. Olha Mateus, um cobrador de imposto, odiado pela sociedade. E ele convidou ele, né? Olha Pedro, um pescador simples, cheio de defeitos. E ele olhou para ele e falou, você será um pescador de almas, porque o Senhor vê além. Né? Então pare de se condenar dessa forma, dê o seu melhor, porque essa autocondenação, né? A gente lembra lá daquela época lá da Idade Média, né? Que os cristãos se pegavam ali os negócios e apanhavam, né? Se autoflagelavam. Então, é um relacionamento tóxico, né? Alguém colocou assim, relacionamento com medo é um relacionamento tóxico. E a gente vê muito isso. E muitas de nós, às vezes, carrega essa ideia, porque muitas vezes vem de uma religiosidade, de uma, né, de que foi passando de família para família. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, o Senhor não te ama. Se você não fizer isso, e aí você vive, você faz as coisas para Deus, você ora para Deus, você vai para a igreja com medo. Por medo, não por amor. E a gente tem que descobrir um relacionamento diferente. Se você se relaciona com o Senhor dessa forma, tem que começar a se relacionar de outra. Entendendo que Ele é, né, aquele que se derramou por amor. E Ele ama você, independente de quem você seja, do que você tenha vivido. Independente do seu passado. Porque tem gente que mesmo assim, Fê, eu aceitei o Senhor, eu estou buscando Jesus, mas eu vivo preso às coisas que fez do passado. E aí a gente, como Paulo diz assim, esquecendo as coisas velhas que ficaram para trás, eu sigo para o alvo. Eu olho para frente, olho para Jesus, esqueça as coisas que ficaram para trás. O Paulo matou um monte de cristão, gente.
Ele fez o que fez, mas ele olhou para frente. A partir do momento que ele conheceu a Jesus, ele mudou a rota dele. Ele não ficou, eu fiz isso. Como que eu vou falar de Jesus se eu matei cristão? Imagina se Paulo ficasse preso nessa mentalidade. O evangelho não chegaria a tantos lugares como chegou. Então, parem com isso. Se você carrega no teu coração isso, né, coisas do passado, não se perdoa, não se sente, ai meu Deus, merecedor. O Senhor, Ele te colocou, faz, minha amiga, faz, né? O alvo é Cristo, isso, Érica, o alvo é Jesus, né? Olhando para Ele, aprendendo com Ele, modelando nele, porque Ele é nosso modelo de perfeição. Então a gente tem que modelar nele e segui-lo por amor, não por medo. Saia desse medo, saia desse lugar, né? Então, nosso relacionamento com Cristo, ele deve ser baseado na graça, né? Somos aceitas porque Jesus derramou seu sangue por nós, não porque a gente faz tudo certo, né? E aí, antes de qualquer coisa, ele te chamou, né? Antes de você ser bom o suficiente. Então, o inimigo, ele vai sempre usar disso, ele vai sempre jogar na nossa mente, ele vai sempre fazer essas jogadas para que você desanime diante das situações da vida. Isso pode causar todo tipo de dano, desde dificuldades para você prosseguir, até mesmo trazer uma enfermidade física. Olha aí o que eu falei da psicóloga. Tá vendo? Mas isso aqui não é a palavra, isso aqui são as pessoas, né? As pessoas que são desinformadas, as pessoas que são imaturas, né? Elas geram isso. Por isso que eu falo para vocês, parem de ficar condenando. A pessoa virou um cristão, ela, né, aceitou Jesus, começou a ir para a igreja. Para de ficar condenando. Para de ficar... Gente, a gente vê isso na internet, é terrível, é horrível, é feio. É feio a gente ficar censurando, ficar apontando o dedo, ficar dando de espiritual au. Isso é horrível. Isso queima o filme da gente demais. Mas é porque a gente tem que seguir a palavra. Gente, espera, as pessoas têm o tempo delas. A palavra molda. Isso é muito claro. A palavra transforma. Claro, quem de fato, né, está ali porque deseja viver essa transformação, né? Não está ali por um interesse, né? Ai, gente, é muito engraçado esse povo que não gosta e de repente, né, vai entrar pra política, aí de repente você já vê eles indo na igreja, vindo orando, cantando, né? Meu Deus do céu. É terrível isso, né? Ai, é horrível, né? Essas pessoas muito espiritual, eu tenho um pavor. Eu tenho um pavor disso, né? Isso é uma blindagem, isso é coisa de pessoas que é muito cheia de erros, né? Aí elas ficam se blindando dessa forma, né? E o nascimento e o crescimento vem aos poucos e a gente tem que entender isso. A gente precisa internalizar isso. E quando você coçar o seu dedo para escrever coisa na internet, você pensa sobre isso, né? E pensa no amor de Jesus por nós. Porque eu e você também não chegou no cristianismo, nem estamos nele. É porque somos bons, não, muito pelo contrário, é pela graça de Deus. E a gente quer condenar, a gente quer censurar, a gente quer apontar, não é? Não, peraí. A gente precisa corrigir os nossos passos, ajudar as pessoas, né? Ajudar. Então, às vezes tem alguém aí que tá começando, né? Você tá convivendo com pessoas que estão começando a buscar, não condene, não censure, não aponte, né? Traz para perto. Uma vez, nesse chá da virada, uma jovem senhora chegou em mim e falou, né, Fê, olha, eu tô passando por tantas dificuldades,
tantas dificuldades, né, na adolescência da minha filha, e ela disse assim, olha, minha filha cresceu na igreja, né, eu ensinei tudo para ela, e ela tá agora, ela tá numa fase de rebeldia, assim, ela tá fazendo tudo ao contrário. O que eu faço, Fernanda? Eu falei, traz sua filha para perto, né? Não condene, traz sua filha para perto. Não é hora de ficar apontando, porque senão você acaba perdendo. Claro que você não vai ser conveniente com os erros, mas para de ficar, não pegue a palavra do Senhor e fique esfregando. Ah, mas é isso, isso, isso. Gente, isso só afasta, a gente tem que ter sabedoria, né? Tem hora que vai ser na oração, tem hora que vai ser na boca calada e o joelho no chão, tem hora que vai ser na intercessão. Então a gente precisa buscar, né, o sobrenatural, sair dessa linha natural, entender que existe uma guerra e que a gente tem que usar as armas certas. Então a gente precisa fazer isso, né? Olá, Alice disse, eu já fui muito fiel, mas percebi que era apenas ego. Hoje eu quero amar as pessoas. É mais difícil, mas é mais real. É mais difícil, mas é mais de verdade, né? O Espírito Santo me ensina toda hora, sabe? Eu venho sendo muito treinada nessa área, assim, muito. Quando eu vou fazer uma crítica, é muito engraçado. Um dia desse, o que foi, gente? Ai, não lembro direito. Mas eu lembro que eu ouvi claramente assim, né? Que coisa feia, não é isso. Não olhe para as pessoas dessa forma. Eu não quero que você olhe para as pessoas dessa forma. Eu quero que você olhe com amor. Eu quero que você olhe por trás de tudo isso. Eu quero que você veja camadas, né? É uma visão holística. É uma visão completa do ser humano, né? Porque eu fui condenar, assim, né? Com censura, que a gente fica o tempo todo condenando as pessoas, né? Ai, meu Deus, eu ouvi aquilo ali muito claro, né? Eu quero que você aprenda a amar as pessoas. Amar, Fernanda. E eu levei um susto, né? E eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que aprender a amar, né? A gente tem que amar as nossas filhas. Olá, a Leila falando aqui. Você me aconselhou quando eu perguntei o que fazer quando os filhos fazem o contrário. Você disse, ame sua filha, ame. Ame, é o amor, né, gente? O amor. Olha, Jesus. Jesus é nosso exemplo, né? Ele amou. Ame, né? Ame, né? O diabo, ele vai acusar, né? E se ele puder fazer você se sentir culpada, indigna, derrotada, ele rouba a nossa fé espiritual. E quando alguém tá sob condenação, gente, quando alguém tá se sentindo, né, condenado, que, eu tô suja, eu tô isso, eu tô aquilo, o que vai acontecer? A pessoa esfria, né? Ela já não ora mais porque ela tá com vergonha. O ânimo desaparece para se esforçar, o amor esfria. Gente, ele sabe aonde é, né? A fé começa a enfraquecer, a mente sobrecarrega, os relacionamentos adoecem. E aí vem a doença física, como a gente viu aqui. As doenças mentais, a ansiedade, a depressão. Olha aí, gente. Né? Débora, o que fazer quando uma mãe abandona os cuidados com o filho autista? Olha, isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Mas você sabe, Débora, que uma das nossas lutas, elas nunca vão ser corpo a corpo. Vai ser na oração, na confiança que existe um Pai sobre todas as coisas. Para além do pai material, da mãe material, esse que nós exercemos aqui na Terra, existe um cuidado superior que vem de Deus. Nós não estamos alheios, né? E se essa criança, ela faltou, né? A mãe de sangue, né? O Senhor não faltou sobre a vida dela. E o Senhor, o que ele faz?
Ele coloca pessoas para serem essas mãos. Então, muitas vezes, minha amiga, quando falta maturidade nesse ser humano que não entendeu a grandeza da maternidade e que diante dos desafios ela soltou a mão, ela não deu conta, a gente ora por essa pessoa e pede para o Senhor resgatá-la, né? E que o Senhor tenha bondade sobre a vida dela. Mas se eu estou à frente nessa vida que está ali sobre o meu olhar, que eu enxergue e seja eu a mão estendida para ela, porque ela precisa de ajuda, né? Eu sei que muitas vezes a gente vai falar assim, mas não é minha obrigação, eu já criei meus filhos. Mas se essa pessoa ela tá tão próxima, né? E se ela é de sangue, se é alguém sobre a minha tutela, né? Tá ali sobre o meu olhar, se eu tô enxergando que tá errado, eu não vou faltar, né? Eu vou ser, então, essa mãe, eu vou ser essa coberta, eu vou ser a palavra certa, eu vou fazer, né? Porque se faltou aquela ali que precisava, e eu sou alguém que estou tão próxima, que eu possa servir, né? E que o nosso coração entenda, né? Eis-me aqui, Senhor, para ajudar, né? Então, é sobre a responsabilidade da mãe? É sobre a responsabilidade do pai? Mas se eles não têm maturidade, o que vai ser dessa criança? O que será dessa criança? Né? Então, se eu tenho maturidade, se eu estou enxergando que, né, ali faltou, é a mesma coisa, gente, é negligenciar. Por exemplo, se eu passo numa rua e vejo uma criança jogada, né, ali um bebezinho indefeso, que não consegue se alimentar, que não consegue levantar e pedir socorro, eu passo por ele e vejo que ele tá sozinho, sem mãe, sem pai, e vou-me embora e falo assim, isso aqui não é minha responsabilidade, eu tô sendo negligente, né? E às vezes, Deus nos surpreende, Débora, né? Nos dá a oportunidade de exercitar o amor, né? Através, muitas vezes, não sendo aquela que é a mãe, mas de outra forma, eu sou parente, eu tô ali tão próximo, então eu vou servir, né? Então, se você aqui tem a maturidade dentro desse relacionamento, dentro dessa família, então, minha amiga, eu posso te dizer, abrace, né? Se for do teu coração, abraça. Peça ao Senhor, Senhor, me dê tudo, Débora. Não é nunca com a nossa força. A gente tem que aprender a entender que as coisas, elas não devem ser com a nossa força, né? Porque a gente vive uma vida que, às vezes, você deve ter vivido uma vida que você sempre teve que resolver. Às vezes vem de uma família que foi negligenciada, de uma falta de um pai, de uma falta de uma mãe. Às vezes teve até o pai e a mãe presente, mas eles negligenciaram em muitas áreas porque também não deram conta, porque eles fizeram o que eles deram conta. Então, aí o que a gente faz? A gente vem... vive uma vida assim, eu tenho que dar conta de tudo, eu faço tudo, eu decido tudo, eu resolvo tudo, vou sempre tudo com as minhas próprias mãos. Aí vem um problema, eu resolvo, vem um problema de fulano, eu resolvo, vem um problema de ciclano, eu resolvo. Não é assim que funciona? E aí, por a gente ser sempre essa que resolve tudo, a gente não fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu me movimento aqui ou eu vou por cá? Senhor, eu não quero ir sem o teu cuidado. Jesus me orienta. Então, minha amiga, se eu tenho algo para dizer hoje para você, ore. Fala assim, olha, nessa situação que nós estamos vivendo em família, entra com a tua providência, Senhor. Abra os corações de que o Senhor precisa abrir. Abra o meu coração, Senhor, para esse entendimento, né? Visita essa mãe que precisa ser visitada na intimidade dela, no coração dela. Visite esse pai, Senhor. Porque se ficou faltando algo, da minha parte, Senhor, que eu posso agora, né? Que o Senhor possa dar no meu coração a força que eu preciso
para fazer o que tem que ser feito, né? E se você tiver que abraçar essa criança, né, e trazê-la ao seu coração, que você abrace e que você comece a pedir para o Senhor. Espírito Santo vai entrando na casa, vai entrando no coração do meu marido, vai entrando no coração dos meus filhos, vai preparando o ambiente, Senhor, para que a casa receba, para que a família receba. E que se for sobre a tua responsabilidade, minha amiga, abrace, né? Às vezes é a oportunidade que a gente tem de corrigir aonde a gente não corrigiu, né? Porque muitas vezes a gente, né, fez tudo pelos filhos, fez tudo, né? Fez tudo demais, né? E aí, às vezes, o filho cresce, ele não tem a total responsabilidade. Então, que a gente possa fazer diferente, né? Às vezes é uma oportunidade, um recomeço, um novo tempo. E às vezes essa criança vai trazer tantas alegrias ao teu coração. E se a mãe voltar, que bom, você fez o que você pôde, ajudou a criança. O seu coração não ficou assim, meu Deus, eu deixei de fazer, né? Então, que a gente possa ter essa sensibilidade, falar, Senhor, entra aqui, né? As decisões é o Senhor que vai tomar conta. Começa, minha irmã, no sobrenatural, orar, pedir a Deus, vai para a igreja, ora, senta e ora, conversa, começa a declarar sobre a vida da tua casa, se levanta como uma mulher de oração e começa a interceder por essa mulher, começa a interceder pelo pai, começa a interceder por essa criança, por você, se for. Gente, quando a gente pede para Deus, Deus vai esclarecendo tudo. É porque a gente é muito natural. Tem que sair do natural. Olha, 2026 é pro sobrenatural. 2026 é pro sobrenatural, gente. É oração, é mulher se levantando, é jejuando, é se mantendo de pé para que a gente possa vencer os desafios. Para que a gente tenha maturidade nas escolhas, não saia tomando decisão, peça ajuda, né? E vai pedindo paz, né? As coisas vão se ajeitando, não se desespera, não cria cenários na sua mente. O que está ao teu alcance hoje, faça. O que está ao teu alcance hoje, faça. Para de ficar sofrendo com antecedência, o futuro lá na frente. Lá na frente é Deus. Ele já está lá na frente. Aí começa a criar um monte. Não, né? Ore, peça a Deus, né? Então. Não consigo ter sabedoria para orar por ela. Tem que entender, né? Porque a gente é ferida isso, né, Débora? A gente vê, né, a imaturidade. Ela é uma imatura, né? E se você tá tendo uma visão, que você ore por ela. Sabe por quê? Porque não vale a pena a gente guardar a mágoa das pessoas, né? Ela oferece o que ela dá conta. É o que ela dá conta, né? Lá na frente Deus é quem cuida. Deus é quem cuida de tudo. E às vezes muda o cenário. Ela transforma, ela muda o coração dela depois das... Porque, olha, a gente sofre, né? A gente se criar uma maturidade, a gente precisa passar por uma dorzinha, né? E às vezes lá na frente o Senhor ajuda. E às vezes é o que ela dá conta hoje. Faça a tua parte, né? Não censure, não condene a mãe na frente do filho. Daí faz o que pode, né? Essa criança, ela não pode ficar sozinha, né? Ela não pode ficar sozinha, né? Eu tenho um sobrinho de 16 anos, autista suporte 3. O pai e a mãe são enfermeiros, porém não dão a atenção necessária. Não levam para fazer terapia. Tem muito isso, né? Infelizmente tem muito isso. Então, a condenação não transforma ninguém, ela apenas destrói. Jesus disse, o seu jugo é leve e não pesado.
Então, se a gente guarda ódio, a gente vai nutrindo, vai adoecendo o coração da gente. A gente não tem que guardar ressentimento, Débora, por ninguém, porque não vale a pena. Não é nem pelo outro, é por você. Você já tem tanta coisa para resolver, tanto problema para resolver. Você vai pegar mais esse? Para quê? Porque a pessoa tá sendo... Não, deixa Deus resolver. Começa a orar, pedindo Deus. Não começa a orar por ela, não. Começa a orar por você. Fala assim, olha, eu não quero nutrir isso no meu coração. Tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração, você vai ver que ele vai tirar, viu? Para sermos perfeitos e vivermos sob tal peso, eita, já são 8h20, expectativas irrealistas colocam uma grande pressão nos relacionamentos. Isso arruína muitos casamentos, assim como os outros tipos de relacionamento, incluindo entre pais e seus filhos. Em outras palavras, o perfeccionismo exige perfeição dos outros, assim como de si mesmo. Gente, isso é tão forte. Como o perfeccionismo, ele destrói, né? Quando alguém vive se cobrando demais, que tem que ser perfeita, que tem que estar tudo perfeito, que tem que ser excelente demais, isso é tão terrível, porque além dela se cobrar, ela cobra quem tá no meio, né? Então, o perfeccionista, tudo pra ele nunca tá bom, gente. Nunca é o suficiente. Ele tá sempre se condenando. Ele não vive, ele não tem alegria. Lembra que a gente viu? Ele rouba, o perfeccionismo rouba a alegria. Tira a celebração de você ser quem você é ainda. Então, ele além de exigir sobre ele exige sobre o outro e coloca um peso, uma demanda demais em cima do outro. No marido, nos filhos, né? E aí isso vai causar o quê? Pressão, brigas, frustração, rejeição, decepções constantes, relacionamentos quebrados, divórcios, filhos quebrados, né? Casamentos adoecem, famílias se ferem, filhos se afastam, amigos se cansam. Os filhos, gente, eles precisam de correção, sim. Eles precisam. Mas correção com amor, não com rejeição. Eles precisam de limites demais, mas também de aceitação, né? Então, a gente precisa entender que o perfeccionismo, ele atrapalha a gente. Então, os filhos, eles precisam de correção, mas não de rejeição. Eles precisam ser aceitos em amor incondicional. Precisamos ser capazes de mostrar misericórdia aos outros e não sermos legalistas, inflexíveis, difíceis de agradar. Mostrar que se você é excessivamente duro consigo mesmo, isso pode levá-lo a agir da mesma forma com as outras pessoas. Jesus disse em Mateus 11, 29 e 30, tome o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois eu sou gentil, manso e humilde, modesto de coração, e vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, refrigério, restauração, uma quietude abençoada para suas almas, pois o meu jugo é benefício, útil, bom, não é cruel, duro, pesado, desgastante, mas é confortável, prazeroso e agradável. O meu fardo é leve e fácil de ser carregado. Olha que poderoso isso. Ai, Jesus, né? Então, esse perfeccionismo que a gente carrega no nosso coração, ele atrapalha demais, né? Olha, eu convivo com pessoas assim, meu Deus do céu. E aí tem hora que é difícil, porque às vezes você tá ali, você tá celebrando, você tá mostrando ali, olha tal coisa, olha que legal isso daqui. A pessoa, ela tá procurando defeito. Ela não consegue nem celebrar. Ela tá procurando onde vai dar errado, o que vai dar errado, o que vai... Gente, é terrível isso. A pessoa, ela não se permite... E aí eu fico sempre pensando, imagina como tá o coração dessa pessoa. Aí se torna amarga, dura, rígida, acaba com o casamento. Porque ela tá sempre com uma crítica afiada na boca pro marido. Ela tá sempre uma crítica pros filhos. Não consegue celebrar com o filho as vitórias. Não, mas você tem que melhorar mais nisso.
tá, você fez aqui, mas ainda não tá bom. Olha que palavra dura, gente. Vai azedando o coração, ficando amarga. Cruzes. Vamos sair disso, gente. Parem com isso. Ter leveza na vida. Tá ficando dura, rígida, amarga, com tanta cobrança. Cobrança em si. Se cobra tanto que transborda esse cobrar, começa a cobrar os outros. Meu Deus do céu. Fecha a boca, Geisa. Quando vier a crítica, fecha a boca, bebe água, põe água na boca. Que bom. Tem gente que falou aqui que a Elaine disse que eu não sou assim, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então você já tá criando uma maturidade. A maturidade, gente, ela é uma decisão diária, né? Ela vai assim, né? O cristão maduro, ele não vive por sentimentos, vive por convicções. Ele decide, eu não vou viver sobre culpa, eu não vou viver sobre condenação, eu não vou viver presa ao passado, eu vou prosseguir para o alvo. Então, a verdadeira perfeição aos olhos de Deus não é o comportamento impecável, mas um coração que o ama sinceramente. Deus procura a pessoa de coração puro, não de vida perfeita. Então, hoje Deus nos chama, né, a sair desse peso da culpa, né, de entrar no descanso, na graça, de olhar para as pessoas e entender que elas têm o tempo delas, né? Ter o tempo delas. A Célia falou assim, eu sempre falo aos meus filhos, você é capaz, você sabe fazer, você é maravilhosa, palavras de afirmação. Isso mesmo, a gente precisa sempre afirmar os nossos filhos, né? Sempre declarar, porque a nossa boca, ela abençoa, né, gente? Né? Olha lá. Ó, preciso muito melhorar isso. Ontem soube pela namorada do meu filho que ela iria passar o ano novo com a nossa família, com a família dela. E eu não soube fechar a boca e respondi com rispidez e me envergonho. Aí agora, o que você vai fazer? Você vai pedir desculpa e vai pra frente. E vai parar de ficar se cobrando sobre isso. Errou, pronto. Entendeu? Oh, desculpa, eu falei coisa que não deveria falar. Ai, eu tenho vergonha de pedir desculpa, minha amiga. É melhor pedir desculpa do que ficar com a cara vermelha a vida inteirinha. Vai lá, pede desculpa, fala, olha, me desculpa, eu errei, né? Fica com a cara vermelha de uma vez e depois não vai ficar mais. E aí, falei demais, gente, desculpa. Ó, não tava bem, sabe? Eu pensando aqui, me desculpa. Isso é tão maduro, sabe, gente? Isso é maduro. É a gente reconhecer que a gente errou, que eu posso corrigir a rota, que eu posso organizar, né? Então, e eu não vou ficar me condenando. Chega, já passou. Eu não vou ficar, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter calado. Aí pronto, paralisa nisso aí, meu Deus. Aí sofre, passa o dia gastando energia com isso. E aí fica distraído e perde a oportunidade de fazer coisa melhor. Tá vendo como que a vida é assim, gente? A vida é dinâmica. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Que atrás vem gente. Não é assim que fala? Então, hoje, Deus está nos chamando para sair do peso da culpa, entrar no descanso da graça, né? E aí a gente se pergunta, olha, eu tenho vivido sobre condenação? Você tem se cobrado além da medida? Você tem cobrado perfeição das pessoas? Tem colocado esse peso nas pessoas? Você tem carregado fardos que Jesus nem sequer colocou nas tuas costas? Brena, a vida pede praticidade, amigo. O evangelho não é pra gente ficar espiritual, é pra gente trazer pra vida. Pra vida, né? Bora, vamos andar, né? Senão a gente fica preso. A gente precisa andar, a gente precisa avançar, né? Então, a maturidade cristã, ela começa quando a gente começa a entregar tudo isso a Cristo e a viver pela graça, viu, Débora? Entrega tudo isso para Jesus, tira esse peso dos teus ombros, faz a tua parte e deixa o Senhor fazer a dele. Vamos parar, gente.
né? Se você está vivendo sob condenação, se culpando que não fez, que não sei o que, né? Se você tem se cobrado além da medida, se você tem cobrado perfeição dos outros, vamos olhar para isso, né? E viver pela graça do Senhor, né? E a gente pedir para Deus, olha, Senhor, falar assim, hoje eu quero te entregar toda essa culpa que eu carrego, toda essa condenação que está sobre mim, todo esse peso que não vem do Senhor, né? Me ajuda a crescer, a amadurecer, a caminhar todos os dias debaixo do teu sangue, né? E eu quero avançar, eu quero prosseguir, eu quero viver uma verdadeira liberdade. E pedir para Deus, purifica, Senhor, o meu coração, purifica, né? Renova a minha mente, fortalece o meu espírito. A gente precisa pedir, né? Isso ao Senhor. Tem uma parte linda aqui que não vai dar tempo, nós vamos parar por aqui. Anotem aí, gente, nós paramos na página 87, no Mateus 11, 29 e 30. E amanhã a gente dá continuidade. Só esse capítulo, gente, ele é gigantesco, tá? Olha aqui. Amanhã a gente continua nele, tá bom? Isso mesmo. Em teu choro e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, dia e de noite, tua entrada. Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e o protege sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. Ai, Senhor, como temos que aprender tanto, Jesus. Queremos viver sobre o teu sangue, sobre a tua graça. Entregando, Senhor, a ti os pesos que carregamos desnecessários. E seguimos, Jesus, pela estrada da vida, olhando para ti, que é o nosso alvo. Queremos te louvar. Nos rendemos, Senhor, nesta manhã em adoração e louvor a ti, Jesus. Porque a tua graça nos basta. Porque o teu amor e o teu sacrifício, Senhor, por cada uma de nós é real. Queremos, Senhor, sermos pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os nossos desafios internos, a nos mantermos de pé diante dos desafios pessoais, a confiar na tua bondade e no teu amor. Senhor amado, hoje quantas mulheres abriram os corações, Senhor, de fardos pesados que carregam. Senhor, dê a sabedoria para cada uma, para que elas possam, Jesus, avançar. Senhor, abençoe a nossa irmã Débora. Abençoe, Jesus querido, a criança que passa por esta situação do abandono maternal. Mas que a paz, Senhor, o teu amor, que a tua proteção, Jesus, estejam sobre a vida desta criança, dando a ela, Senhor, condições a avançar para o propósito.
Que esta família, Senhor, que este lar, receba o Espírito Santo, renovando os corações e as mentes. Visita, Jesus querido, esta mãe, que ao decidir, Senhor, abandonar as lutas, que ela possa, Senhor, ser tocada pelo Espírito Santo, que ela possa, Jesus, receber o amparo que vem de Ti, para que ela possa consertar os passos. Traga o perdão, Senhor, a estes corações. Abençoe esse Pai, Senhor, dando a ele condições de vencer os desafios e cumprir a sua tarefa de pai nesta jornada. Abençoe este lar, essa família, que todo mal, Senhor, caia por terra, porque o Senhor adentrou este ambiente. Jesus, visita o íntimo desta mulher. Visita, Senhor, a nossa irmã Débora, que ela possa, Senhor, receber a resposta que vem de Ti. Senhor, se revela a ela, traz na intimidade, Senhor, do seu coração as decisões, abra os caminhos, Senhor. Jesus, que as mulheres que aqui estão, fortalece o íntimo, Senhor. Mulheres que carregam fardos pesados, sem o Teu... Sem a Tua ordem, Senhor, que elas possam, Jesus, soltar estes fardos, que possam aprender a perdoar, que possam aprender a caminhar contigo, que este peso, Senhor, do perfeccionismo caia por terra e que possamos acessar, Senhor, o lugar de filhas, o lugar de descanso, o lugar de alegria, Senhor. Abençoe, Jesus, todo o grupo do devocional. Tudo que formos fazer, Senhor, que as Tuas mãos, Jesus, estejam à frente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, meninas. Tudo bem? Quem não entrou no nosso grupo, entra por gentileza. A gente vai decidir lá, né, na nossa confraternização, as coisas, tá bom? E é isso. Até amanhã. A Fê tá entrando um pouquinho mais tarde, gente, mas é porque eu tô muito cansada, de verdade, né? Mas a gente tá entrando 7h25, 7h30, mas nós estamos entrando, tá? Peraí. Fernanda, que Deus te cubra de bênção. Hoje eu precisava ouvir algo que me ajuda a conseguir aceitar a decisão de uma mãe abandonar os cuidados com o próprio filho. Eu passei fome com meu filho. Eu sei, Débora. Mas a gente tem que olhar para as pessoas com... eu sei que é difícil falar isso, né? Quando a gente vê uma pessoa cometendo algo tão grave assim, né? Mas a gente tem que ter a misericórdia. Porque o Senhor tem misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor tem misericórdia sobre a tua vida, o Senhor tem misericórdia sobre a minha vida. E nós não temos o direito nem o dever de condenar quem quer que seja, por qualquer erro. Isso não é da nossa competência. Isso é da competência de Deus. Então, quando eu fico tomando as responsabilidades de Deus, o que eu faço? Eu me sobrecarrego. Né? Deixa que o Senhor vai tomar providência sobre isso. Mas nem deseja de longe o mal sobre esta mulher. Que ela possa, né, receber o favor do alto, a graça, né, que o Espírito Santo toque no coração e que a ajude a mudar a sua rota, né, a buscar de novo aquilo que ela precisava buscar. E que às vezes a dor vai vir, né? Para que ela possa aprender. Porque Deus é misericordioso, Deus ama ela também. Sabia? Que Deus a ama também. Então, que a gente possa olhar para as pessoas com misericórdia. Misericórdia. Né? Se hoje nós não somos as pessoas, jamais fariam tal atitude. Que bom que nós já avançamos, né? Mas que a gente possa ter olhar de bondade para o outro. Eu sei que é difícil.
Eu sei que é difícil, ainda mais quando a gente fala de parente, quando a gente fala de alguém perto, né? Mas a gente precisa exercitar. E quando vier o sentimento de desejar o mal, eu vou falar assim, eu não quero desejar o mal, tá vindo isso da minha mente, Senhor. Mas eu não quero carregar esse peso, esse fardo. Eu quero olhar, Senhor, o que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família, e que eu possa ser essa mão. Jesus vai te dar força, minha irmã. O Senhor vai abrandar a tua casa, vai colocar a luz sobre o coração do teu marido, sobre o coração do teu filho, sobre o coração da tua filha. O Senhor vai abrir o espaço para que essa criança possa crescer, né? Em nome de Jesus. Amém. Beijos. Amo vocês, tá? Tchau.